Olá, gente, tudo bom? Nessa aula irei mostrar a racionalização de denominadores. Em algumas situações, nós podemos nos deparar com frações cujo denominador apresente radical de raízes não exatas. Nesses casos, o denominador é o número irracional e vamos ter que transformá-lo em um número racional. Daí a palavra racionalização, beleza? O que é racionalizar denominador? Eliminar o radical do denominador sem alterar o valor da fração. Eu irei mostrar o passo a passo da racionalização de denominadores nesses 5 exemplos aqui do quadro, desde o mais simples até o mais complexo. Tudo bem? Vamos aqui ao primeiro exemplo. Eu tenho 2 sobre raiz quadrada do 7. Observe que o denominador dessa fração é um número irracional. Não existe a raiz quadrada exata do 7, ok? Então, o primeiro passo é repetir a fração 2 sobre raiz quadrada do 7. Em seguida, eu vou multiplicar por uma outra fração que não altere o seu valor, ok? E que outra fração é essa? Bom, ela é formada pelo denominador dessa fração já existente. Eu vou repetir no numerador e no denominador. Aqui eu tenho raiz quadrada do 7 dividido para a raiz quadrada do 7. O resultado dessa divisão é 1. Multiplicado por esta fração já existente, o valor dela não se altera, ok? Essa nova fração que eu acrescentei, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de fator racionalizante. Então, o primeiro passo é descobrir esse fator racionalizante. A partir de agora, é só efetuar a multiplicação. 2 vezes a raiz quadrada do 7 é 2 raiz quadrada do 7. E aqui no denominador, eu tenho raiz quadrada do 7 vezes a raiz quadrada do 7. Repete o radical e multiplica os radicandos. 7 vezes 7, 49. Eu continuo com o radical no denominador, só que agora esta raiz é exata. Ok? Então, repete o numerador, 2 raiz quadrada do 7, e aqui a raiz quadrada do 49 é 7, ok? Pronto. Eliminei o radical do denominador, então a racionalização está concluída. Não dá para simplificar nada, ok? Esse 7 aqui não pode ser simplificado com esse 7. Esse está dentro do radical e esse não. Portanto, a resposta é esta aqui. Exemplo 2. 6 sobre 5 raiz quadrada do 3. Primeiro passo, repetir a fração. 5 raiz quadrada do 3. Agora, é multiplicar pelo fator racionalizante. Nesse caso, quem é o número irracional no denominador? É a raiz quadrada do 3, ok? Então, repete aqui no numerador e no denominador. E efetua agora a multiplicação. 6 vezes a raiz quadrada do 3 é 6 raiz quadrada do 3. E aqui no denominador, eu vou multiplicar o 5, que está fora do radical, com um invisível, que também está fora do radical. Então, 5 vezes 1 dá 5. E agora, radicando com radicando. 3 vezes 3 dá igual a 9. Beleza? Bom, eu vou repetir aqui. 6 raiz quadrada do 3. E aqui eu tenho 5 vezes, ok? A raiz quadrada do 9 é 3. Eu ainda posso multiplicar aqui no denominador, que vai dar 15. O numerador eu só vou repetir. E veja, aqui eu posso simplificar o 6 e o 15 por 3. Então, simplifica. Divide aqui para 3,
divide aqui para 3. 6 dividido para 3 dá igual a 2. Repete a raiz quadrada do 3. E no denominador, 15 dividido para 3 dá igual a 5. Ok. Não dá mais para simplificar, então finaliza. Exemplo 4. Repete a fração 4 sobre a raiz quinta de 2 elevado ao cubo, ok? Agora, multiplica pelo fator racionalizante, que vai ser igual a raiz quinta de 2 e aqui a raiz quinta de 2, ok? O índice e o radicando a gente não vai mudar. Agora, nesse exemplo, tem uma dica especial. Veja só, para eu eliminar o radical aqui do denominador, é necessário que o expoente do radicando seja igual ao índice do radical. O índice é 5, ok? Eu já tenho esse expoente 3. Então, se eu colocar o 3 aqui, na hora da soma vai dar 6, vai ser diferente do índice, ok? Então, a dica aqui é você escrever o expoente como complemento desse expoente já existente para chegar no índice do radical. Então, se aqui é 3, o complemento para o 5 vai ser quanto? 2, ok? Agora é só multiplicar. 4 vezes essa raiz, eu vou ter 4 raiz quinta de 2 elevado ao quadrado. E agora no denominador, multiplicando raiz com raiz, repete o índice, que é 5. E aqui eu tenho um produto de bases iguais. A base é 2, repete. E o que acontece com os expoentes? Soma. Aqui eu tenho 3 com mais 2, 5. Olha só, o expoente está igual ao índice do radical, beleza? Então, eu posso eliminar agora o radical na próxima etapa. Eu vou repetir aqui o 4, aqui o índice é 5 e 2 ao quadrado, 4. Aqui, índice e expoente são iguais, ok? Eu posso escrever o 2 fora do radical. E ainda posso dividir 4 para 2, que dá igual a 2 raiz quinta de 4, ok? Nesse exemplo, o denominador é 1, que nem precisa aparecer, ok? Exemplo 4, repete a fração 3 sobre raiz quadrada do 10 mais 1. Agora, multiplica pelo conjugado. Quem será o conjugado desse denominador, certo? É só você escrever os mesmos números e você vai inverter somente o sinal. Isso é o que a gente chama de conjugado. Eu vou repetir aqui, raiz quadrada do 10. Como aqui é mais, eu vou escrever agora menos. E repete 1, ok? Muda apenas o sinal. E escreve aqui também, 10 menos 1. Ok? Eu vou colocar aqui parênteses, porque é um conjugado, ok? Posso acrescentar nesse aqui também sem problemas. E agora multiplica. 3, que multiplica raiz quadrada do 10 menos 1, ok? E aqui no denominador, eu tenho um produto da soma pela diferença de 2 termos. É muito simples. Basta multiplicar os termos iguais, os gêmeos. Raiz quadrada do 10 vezes a raiz quadrada do 10, 10 vezes 10, dá igual a 100. Eu tenho raiz quadrada do 100. Mais por menos, menos. E 1 vezes 1 dá igual a 1, ok? Vou repetir aqui o numerador. 3, que multiplica raiz quadrada do 10 menos 1. E aqui embaixo, eu tenho raiz quadrada do 100, que dá 10. 10 menos 1 dá 9. Beleza? Veja que eu posso simplificar o 3 com 9.
dividido para 3, dividido para 3. 3 para 3 dá 1, não precisa colocar. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada do 10 menos 1. E no denominador, 9 dividido para 3 dá igual a 3. Veja que o radical só está presente no numerador da fração. Vamos agora para o último exemplo. Repete a fração 2 sobre raiz de 5 menos a raiz quadrada do 3. E o fator racionalizante é uma fração formada pelo conjugado desse denominador. Se aqui é menos, o conjugado agora vai ficar mais raiz quadrada do 5 mais raiz quadrada do 3. Repete no numerador e no denominador, ok? Aqui eu vou colocar os parênteses para facilitar. E agora é só multiplicar. 2 vezes a raiz quadrada do 5 mais raiz quadrada do 3. E no denominador, eu tenho aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Multiplica os termos que são gêmeos, que são iguais. Raiz quadrada do 5 vezes a raiz quadrada do 5 dá raiz quadrada de 25. Menos por mais é menos. E raiz quadrada do 3 vezes a raiz quadrada do 3 dá raiz quadrada de 9. Ok? Vou repetir aqui o numerador. 2, que multiplica raiz quadrada do 5 mais raiz quadrada do 3. E no denominador, eu tenho aqui raiz quadrada de 25, que é 5, menos a raiz quadrada do 9, que é 3, ok? 5 menos 3 dá igual a 2. E veja só, eu posso simplificar este 2 com esse 2. Portanto, o resultado final será raiz quadrada do 5 mais raiz quadrada do 3. O denominador é 1, não precisa colocar. Ok, gente? Espero que com estes exemplos vocês tenham aprendido a racionalização de denominadores. Se você gostou, deixe seu gostei. Isso é muito importante para que o YouTube indique essa aula para outras pessoas, ok? Muito obrigada e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!